Olá, amores, sejam bem-vindas. Hoje é dia de TG Time, mas é um dia muito especial. Olha que eu estou até com a camiseta do TG, pena que não dá para ver aqui no vídeo, mas eu estou muito feliz porque, como nós estávamos falando anteriormente, um dos grandes diferenciais da comunidade do Together Group é isso, é trazer conteúdos de valor para as nossas mulheres poderem aplicar imediatamente nos seus negócios e ter esse acesso também a partir do TG Time, que é ao vivo todas as terças-feiras pelo Zoom, com experts que possam trazer soluções reais e concretas para o teu negócio. Então, hoje nós vamos dar umas super boas-vindas para a Pan Lima, que é a CEO do 1.7, uma empresa responsável pelo BPO de outras empresas, não é mesmo, Pan? Então, seja Isso muitíssimo aí. bem-vinda. Quero te agradecer de coração a disponibilidade, o tempo, o amor e o carinho que tu sempre dedicou a nós e dizer que a casa é tua. Então, estou te passando a bola com todo amor e carinho e tenho certeza que vai ser muito próspera essas nossas jornadas juntas, né? Vão ser sim, vão ser muito boas. Obrigada. Obrigada pela recepção, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui e saber que a gente está no meio desse, um jeito bem gauchesco de falar, desse bando de guria, assim, cheio de vontade de fazer o troço acontecer. Eu gosto muito de usar o termo guria, não no sentido de menina, mas no sentido de sulistas, né? Somos todas gurias e jovens, mentalmente falando. E é muito bom estar no meio desse grupo, assim, conhecer as histórias dessas mulheres e poder, de alguma forma, participar de todas essas histórias de empreendedorismo que a gente vê aqui, que são tão lindas, né, desde do seu começo, todo o seu esforço, dedicação, e o quanto a gente precisa continuar nessa batida, né, de se esforçar, de se dedicar, de correr atrás, o quanto muitas vezes a gente cansa, né, nem sempre nós conhecemos todas as áreas dentro das nossas empresas, então ter um grupo como o Together é fantástico, porque é um lugar de apoio, é um lugar de acolhida, é um lugar de encontro, né? Quem conhece ajuda quem não conhece, quem tem facilidade ajuda quem tem dificuldade, fora todo o conteúdo de plataforma que é divino, maravilhoso. Então é muito, muito, muito bacana, estou lisonjeada de estar aqui e poder compartilhar um pouco com essa mulherada, um assunto muito sério, que nem eu falei, né? Mas que a gente vai trocar uma ideia de uma forma muito leve, que é finanças. Bom, gurias, então, até para vocês saberem um pouco melhor, né, quem é que é a Pan Lima, de onde é que veio essa pessoa, né, algumas já conhecem, a gente já teve a oportunidade de estar juntas no evento do TG Finanças, que aconteceu foi novembro, né, Rê, me perdoa, foi novembro, em Porto, lá na Mútua, e eu sou de Nova Petrópolis, sou aqui da Serra, eu trabalho nessa área financeira já há 12 anos, desses 12 anos, 8 anos foi dentro de instituição financeira, então bem operacional, aquele contato mesmo com as empresas de dinheiro propriamente falando, né, monetariamente falando, e depois dessa experiência onde eu tive contato com os microempreendedores, eu encontrei dificuldades nessas empresas e entendi que era uma oportunidade não apenas de negócio, mas também de contribuir realmente com outros negócios, que é o BPO financeiro, que é a terceirização do setor financeiro das empresas. Só que daí, assim, meninas, vocês me desculpem a voz, mas a garganta está um pouquinho irritada, tá? E a partir dessa oportunidade, desse contato, a gente começa a identificar outras necessidades, né? As pessoas não têm mais apenas o interesse de que alguém faça, elas querem entender, elas querem conhecer, elas querem saber como que a coisa funciona. Então, hoje, a 1.7 me permite ter cada vez mais aprofundamento dentro desse tema, né, de finanças. Às vezes a gente pensa que por estar tantos anos na área é tudo tão simples para a gente, né, nosso dia a dia, mas a verdade é que exige muita procura por conhecimento, muita renovação de informação, tudo muda muito rápido, e esses momentos aqui, como os momentos com vocês, também são bem importantes para isso, né, porque daí a gente vai atrás de mais informações para trazer tudo quentinho sempre para a galera. Então, meninas, falei para a Rê hoje ainda assim, Rê, eu não vou levar material, eu vou falar com elas, eu vou conversar com essas mulheres, eu vou entender um pouco também da expectativa, né,
de quem está presente, qual é a expectativa, quais são as maiores dúvidas ou dificuldades que tem. Por quê? Porque o módulo finanças, se a gente for falar efetivamente de finanças, esse módulo vai ser eterno, né? Ele vai ser um módulo eterno, no sentido assim, de vai ter aula, daqui a pouco o TG Time deveria ser TG Finanças, porque é muito assunto, é muita informação, é tipo um planejamento, assim, né? A Rê também, se pudesse fazer TG Time de planejamento de tudo assunto que passa na cabeça dela, ia ser toda terça-feira só sobre isso. Então, a ideia é entender um pouco no contexto todo que o grupo já está inserido hoje, para poder compartilhar com vocês as informações que façam sentido efetivamente para vocês. Mas a primeira coisa de todas elas é poder compartilhar com vocês que o setor financeiro de uma empresa, ele é extremamente importante, né? As pessoas dizem, o financeiro é o setor mais importante das empresas, eu estou com tudo bem, mas o meu financeiro não está bem. Ele tem esse peso, ele tem essa importância, mas ele não é o único setor importante dentro da empresa. Não adianta nada a gente também ter um financeiro bem estruturado e organizado, ter lucratividade e não colocar esse lucro no marketing, não colocar esse lucro num comercial, não colocar esse lucro para um planejamento, para trabalhar a área estratégica da nossa empresa, não reinvestir. Então, eu queria começar essa nossa conversa hoje, essa nossa aula inaugural, falando que o financeiro é sim uma área muito importante, precisa sim ser olhado e cuidado com muito carinho, mas a gente não precisa ter medo dele, porque ele não é um bicho de 7 cabeças, e ele traz para nós todas as informações de outros setores, né? Às vezes eu estou com uma dificuldade de vendas, é o financeiro que vai me mostrar, porque no relatório eu vou ver que meu faturamento está baixo, ou então eu estou com alguma dificuldade lá no meu setor de entrega, porque as entregas estão atrasando e aí eu estou tendo que pegar um motoboy que não atrase tanto, que seja mais ágil, eu pago mais caro. Então, todas essas informações o financeiro vai trazer. Mas para ele conversar com a gente precisa ser gente fina com ele também. A gente precisa ser carinhosa com ele, a gente precisa dar atenção para esse financeiro e compartilhar com ele a dedicação e o tempo que ele precisa para ele acontecer de maneira legal. Então, não tenham medo do financeiro, meninas, não tenham esse pensamento de que o financeiro é difícil, porque ele é difícil, claro, porque uma pessoa que não se identifica com matemática vai ter dificuldade de fazer, seja por não ter conhecimento ou por não gostar, né, de fazer financeiro, mas ele não é difícil no sentido de que as pessoas não conseguem, é uma questão de aprendizagem, é um hábito, é como ir para a academia. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir para academia, eu não gosto de fazer atividade física, eu prefiro 1000 vezes sentar no sofá e tomar um chimarrão. Mas é uma questão de necessidade, eu preciso ir para academia. E dentro da nossa empresa, o financeiro é assim também. Às vezes é muito mais fácil a gente olhar para fazer uma publicação no Instagram, para a gente tirar uma foto do nosso produto e focar, eu preciso fazer uma foto desse produto, porque esse produto chegou agora, tô com a prateleira cheia, preciso vender. Aí tu vai lá, faz foto, divulga, né, faz aquela empolgação, assim, tá com o produto novo e fresquinho para sair. Então, a gente pega e a gente faz. Mas o financeiro, ele precisa ser tratado como um hábito, como um costume, como aquela coisa que muitas vezes a gente olha como sendo chata, mas que a gente vai fazer por necessidade. E quando a gente começar a ver a importância dele, a gente vai começar a olhar para uma forma diferente. Porque nós temos acesso ao conteúdo, à informação e ao conhecimento. Hoje nós estamos aqui conversando sobre finanças. Mas a gente precisa chegar no momento da consciência. E as coisas só fazem sentido para nós quando nós chegamos no momento da consciência. Porque a gente tem muita informação. O acesso à informação hoje é algo, eu e a Rê, a gente estava conversando agora há pouco, antes da aula começar. O acesso à informação hoje é algo, assim, gritante. Se a gente abrir o Instagram, a gente vai ter muita informação sobre vários assuntos distintos. O que nós quisermos, a gente encontra em um único aplicativo. Mas se isso vai ou não fazer a diferença para nós, se isso vai ser realmente relevante para o nosso dia a dia, importante para os nossos negócios, vai depender da consciência que nós vamos ter de acordo com as informações que a gente recebeu. Então, eu sempre digo que é muito fácil a gente olhar bastante conteúdo de finanças.
Só que se nós não colocarmos em prática no nosso dia a dia e a gente não tentar trazer isso para a nossa consciência, no sentido de, tá, mas por que que isso é importante? A gente nunca vai conseguir dar valor para aquilo ali. E no momento que a gente não der valor, a gente não vai tentar transformar aquilo num hábito. A gente não vai tentar fazer aquilo ser algo que aconteça efetivamente no dia a dia. Então, a gente precisa buscar este campo da consciência. Quando nós falamos de todas as áreas da nossa empresa, mas aqui eu vou falar exclusivamente do financeiro, nós precisamos atingir essa área de consciência. E aí tem diversas formas da gente atingir esse momento, essa área de consciência. Pode ser por uma dificuldade financeira, a gente está passando por uma dificuldade financeira, às vezes na vida pessoal, às vezes na empresa, e aí isso nos leva a um momento em que a gente precisa encontrar essa consciência e dizer, não, agora eu tenho que fazer a coisa virar e funcionar, porque senão eu vou me afundar, né? Então, às vezes acontece por uma questão de necessidade, de dificuldade. Às vezes essa consciência vem porque a gente vê que pro fulano deu certo. Bah, eu vi que a minha amiga fez tal coisa no empreendimento dela e super funcionou. Bah, ela foi na aula do fulano e ela implementou aquilo ali. Nossa, o negócio dela deu muito bem. Eu vou ver o que é isso e vou tentar fazer para mim também. Daí tu vai lá, tu olha, tu, bah, eu acho que rola. E aí tu começa a criar uma consciência sobre aquilo ali. Então, foi por uma questão de indicação, tu teve uma referência de algo que aconteceu com outra pessoa e tu puxou isso para tua consciência e entende que tu precisa fazer também. Outra razão de consciência é querer crescer, querer desenvolver, e aí para isso tu precisa entender onde tu tá, antes de qualquer coisa, né? A gente não pode sair caminhando em direção ao crescimento sem saber aonde nós estamos e que caminho nós devemos tomar, né? Daqui a pouco a gente sai andando e está indo para a beirada do precipício e nem percebe. Então, a necessidade de crescimento nos faz tomar essa consciência porque a gente quer saber aonde a gente está e a gente quer saber como fazer para chegar onde é o nosso sonho, qual é o caminho que a gente precisa tomar. Então, essas são as 3 formas mais frequentes, assim, que eu percebo, inclusive, no meu dia a dia, das mulheres tomando consciência da necessidade de fazer o financeiro dentro das suas empresas, né? É muito importante eu compartilhar com vocês sobre algo que eu estava pensando essa semana. Hoje até eu estava conversando com uma colega de profissão sobre isso. Nós estamos no mês de março, mês da mulher, né? Nós somos aqui um grupo de mulheres, então a gente também não pode deixar de olhar com carinho para isso. E ela estava falando assim para mim, a pessoa disse, Pamela, o meu casamento está indo por água abaixo, por causa do meu negócio. Eu disse para ela, por que por causa do teu negócio? Ela disse, porque eu não consigo me organizar financeiramente no meu negócio. E aí eu não consigo organizar financeiramente a minha casa, eu não consigo organizar a minha vida com relação a mais nada, e a cobrança está vindo, e as coisas estão acabando. E eu não sei mais o que eu vou fazer. Então, às vezes, a gente pensa que financeiro é dinheiro, né? Financeiro é só dinheiro, financeiro é só números, financeiro... Tanto que finanças faz parte da área social, né? Humanas, não é nem exatas. Eu tomei um susto quando descobri isso. Mas o financeiro, ele atinge todas as áreas da nossa vida. E por que eu comecei falando sobre o fato de sermos mulheres? Porque eu fiz o seguinte questionamento para ela. Se tu trabalhasse fora, se fosse empregada de alguém fazendo o que tu faz hoje, o que ia mudar? Ela disse, bom, o meu salário ia ser um pouquinho maior, mas eu ia ter que pagar uma creche para minha filha meio turno, eu ia ter que pagar para ir e voltar do trabalho, porque ela também trabalha em casa, e eu ia ter que continuar arrumando as crianças para levar para a escola, para levar para a creche, para dar comida, para trazer para casa, para dar banho, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. E no fim das contas, limpo, eu ia ganhar uns R$ 1.200 a menos. Espera, então tu tá vendo que o problema não é teu negócio? Se tu tá vendo que a tua dificuldade é porque tu é mulher e mesmo casada tu precisa ser solo em muitas áreas da tua vida. Né? Então, eu muitas vezes... Isso é muito importante falar, né? Demais, essa expansão de consciência, porque às vezes, mesmo que a gente faça tudo isso, nós não nos damos conta de que essa carga do trabalho doméstico, do cuidado com as crianças, um pouco maior do que os homens, impacta no nosso negócio, na nossa carreira. Isso é inegável. Totalmente. Sabe?
Totalmente, porque eu vivo essa realidade aqui também. Não porque eu não haja interesse em me ajudar, né? Mas meu esposo sai de casa para trabalhar antes das meninas acordarem, ele trabalha em outra cidade, não tem como me ajudar durante essa rotina do dia. Quando ele volta, as meninas já estão em casa. Então, não é por uma falta de interesse, né? Mas por uma questão de necessidade. Mas eu digo assim, ó, além da gente ser mulher, que já é, as coisas já são muito mais difíceis para nós, né? Em muitos pontos a gente sabe, isso é uma questão, não é uma questão nem de idealismo ou não, né? Mas é uma questão de que a gente tem estudos comprovando isso. Para nós as coisas já são mais difíceis, mas aí a gente ainda se obriga a ter ambientes como esse que nós estamos agora, e o tempo que nós poderíamos estar daqui a pouco descansando, aproveitando a família, a gente de novo precisa dar aquele a mais para a gente conseguir fazer o troço virar e conseguir fazer o troço girar. Então, cada vez mais nós mulheres temos a obrigação de saber o que a gente está fazendo, porque o nosso tempo é valiosíssimo demais. Então, eu digo para as minhas clientes que são mulheres, eu digo, guria, para de perder teu tempo fazendo essa rateada, porque tu tá saindo da casa de manhã para trabalhar e tu tá jogando todo o teu dinheiro fora com isso daqui. Tu não tá fazendo um fluxo de caixa, que é uma coisa básica, a gente vai falar nas próximas aulas do módulo, né? Tudo isso a gente vai ver certinho, fase por fase das atividades do financeiro. Mas eu digo, isso aqui tu precisa fazer. Tá, mas por que eu preciso fazer? Porque no final do mês tu quer ir pro salão de beleza e tu quer usar o teu Prolabore para isso, porque é para isso também que tu trabalha. Tu não trabalha só para pagar conta de luz, tu não trabalha só para pagar conta de água, tu não trabalha só para abastecer o teu carro, tu trabalha para viver. Só que se tu não fizer isso, tu não vai ter isso. Enquanto que os homens, eles vão trabalham, voltam do trabalho, e eles vão cortar o cabelo deles no final de semana, eles vão jogar a bola deles, vão tomar a cervejinha deles, vão fazer as coisas deles, por quê? Porque esse lugar que a gente tanto busca, né, hoje eles se apoderam dele, e é isso que a gente precisa aprender a fazer. É isso que a gente fala tanto de empoderamento, né? A gente precisa aprender a se empoderar daquilo que já é nosso, na verdade, e entender o quanto é importante nós buscarmos conhecimento, nós buscarmos informação, buscar apoio com outras mulheres que tenham a mesma vibração de pensamento, energia e consciência que a nossa, e fazer o troço girar e acontecer. E o financeiro não é diferente. O financeiro é aquele setor visto como o bicho de sete cabeças dentro da empresa, mas quando a gente entender que a engrenagem inteira vai rodar legal, se o nosso financeiro estiver legal, a gente vai começar a passar borracha em cima de muito problema que a gente vive hoje, principalmente nós mulheres, né? A gente vai começar a passar borracha por cima de muito problema que a gente enfrenta nos nossos negócios, dificuldades dentro de casa, às vezes financeira. A gente está vivendo momentos de incertezas, né? A gente tem visto que, financeiramente falando, a nível país, né? Porque não é nem país, eu acredito que é a nível mundial, porque a gente tem visto tanta coisa em outros países também. Os momentos difíceis, eles estão começando a se tornar cada vez mais latentes, a gente começa a perceber eles de uma forma cada vez mais próxima. Então a gente começa a fazer o quê? A gente começa a se amedrontar, né? Ah, eu tenho medo, eu não vou fazer aquilo ali. Mas se tu tivesse um financeiro onde tu pudesse fazer uma observação dos teus números, tu ia ver que aquele medo poderia ser uma baita oportunidade para o teu negócio. E aí tu deixa de crescer porque tu não consegue ver no teu financeiro, porque tu não tem um fluxo de caixa, tu não tem um DRE, tu não faz aquela observação simples de, esse mês eu tive tanto gasto de luz, mas no mês passado eu gastei bem menos. O que foi que aconteceu esse mês que a minha luz subiu tanto? Porque a gente no corre-corre do dia, de cuidar do negócio, de fazer o atendimento, de produzir o bolo, e de fazer a reunião, e de atender o cliente, e de postar, e de não sei o que, a gente passa desapercebida de Juba, que a gente olha assim, nossa, mas que luz foi essa? Nem gastei tudo isso. E paga, e não faz mais nada, né? Por quê? Porque eu ainda, infelizmente, tem esse olhar, assim, de pavor para o financeiro, e lendo muito, assim, nos últimos tempos, buscando informação, eu estava separando aqui, enquanto a gente estava conversando, Pai Rico e Pai Pobre, já fica como sugestão de leitura, gurias, tá? Num dos livros que eu vou sugerir de leitura para vocês hoje, Kiyosaki diz assim, na página 60, a inteligência resolve problemas e gera dinheiro.
O dinheiro sem a inteligência financeira é dinheiro que desaparece ligeiro. E quando ele fala aqui em inteligência financeira, ele não está dizendo que a gente tem que ter todo mundo formado em gestão financeira, em administração, em contabilidade. Inteligência financeira é conhecimento financeiro, né? É aquele lugar de consciência financeira. Né? Então, e é um livro, gente, de 1973, se eu não me engano. A gente não está nem falando de autores, assim, 1947, não é nem 73, é um livro de 1947, e que ele é super atual, até hoje. Ele é super atual até hoje. Por quê? Porque a forma de lidar com o dinheiro não muda. Apesar de todas as mudanças que a gente vem vivendo no mundo, a forma de lidar com o dinheiro não muda. E só existe uma forma da gente lidar com o dinheiro que ela seja considerada como correta, que é botar ele trabalhar para a gente. Porque a função do dinheiro é essa, trabalhar para nós. Então a gente precisa ter consciência de onde a gente está, de como fazer, de onde a gente quer chegar, para saber como pegar para chegar para esse dinheiro e dizer, ó, tá para trabalhar assim, assim, assim para mim. Eu quero que aconteça assim, 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 assado. Eu quero fazer assim, 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 frito. Tá, eu quero comprar uma casa para mim no ano que vem. O que eu preciso fazer para comprar minha casa no ano que vem? Aí eu preciso aplicar tanto, eu preciso parar de gastar tanto, eu preciso encontrar mais um emprego no turno contrário, eu preciso trabalhar final de semana, e aí vai fazer isso acontecer e vai botar o dinheiro para trabalhar para ti. Vai botar o E isso dinheiro é a teu tão favor. importante falar, Pam, porque essas nossas disciplinas se encaixam muito quando a gente fala de planejamento, né? Porque assim, quando tu não tem uma clareza do que tu quer, da onde que tu quer chegar, aonde que tu quer levar a tua empresa, quais investimentos tu quer fazer, parece que fica muito chato, muito monótono essa função e muito doloroso a função de poupar, Isso. de investir, de ter esse controle financeiro, né? Mas se a gente parte do pressuposto em que uma empreendedora ela tem essa visão, né? Como se fosse um mapa, sabe? Nossa, eu tô aqui nesse ponto A e eu quero chegar no ponto B, por exemplo, eu tô aqui nessa sala de, sei lá, 40 metros quadrados e eu quero ir para uma sala de 100 metros quadrados, ou eu tenho um maquinário X e quero comprar investir no maquinário Y. Então, ter essa clareza, ter esse direcionamento, esse planejamento estratégico, tem que ser alinhado com o planejamento financeiro. E isso faz com que e eu estava falando sobre isso esses dias nos meus stories, e sobre tu desejar estar em algum lugar verdadeiramente. E nós Sim. só realizamos coisas, nós só nos movemos, né? Mesmo que haja uma dor, um desconforto, sair da nossa zona de conforto, se isso for algo que a gente deseje com toda a nossa força, sabe? E eu acho que as mulheres, uma das grandes diferenças, né? Claro que a gente não fica se comparando nem competindo com os meninos, com os guris, mas talvez trabalhar com mulheres seja mais interessante, mais complexo, talvez, em razão dessa paixão que nós temos, né? As mulheres são apaixonadas e isso faz com que, e ter essa clareza aliada com essa paixão faz com que a gente consiga se movimentar. E daí, quando tu começa a falar, não, olha, vamos poupar aqui, vamos analisar aonde que está sendo o gargalo financeiro da empresa, esse dinheiro que daqui a pouco está saindo por um descuido, poderia estar sendo investido em algo que seja de fato importante, né? Então, é fundamental, assim, ter bem alinhado planejamento estratégico e planejamento financeiro. Na verdade, são duas coisas que andam totalmente ligadas, né? Não tem como a gente fazer um planejamento sem fazer o outro. A gente precisa, porque até para fazer o planejamento financeiro, por exemplo, hoje, se eu for sentar para fazer o planejamento financeiro de alguém, a primeira pergunta que eu vou fazer é: o que tu vai fazer de diferente até dezembro? E daí a pessoa vai dizer: eu não sei, porque ela não tem um planejamento, né, estratégico. E aí, se ela não tem um planejamento estratégico, nada me garante que a gente vá conseguir fazer um planejamento financeiro adequado, porque
ela sabe que ela quer ficar onde ela está. Mas e se no meio do caminho ela resolver mudar de direção? E aí o planejamento financeiro dela foi por água abaixo. Ai, Pamela, tu tá dizendo que precisa ficar estancado depois que se criou um planejamento não pode mudar? Não, não é isso. Muito pelo contrário, a gente não pode ficar parado, né? Quanto mais cômodo estiver para nós, pior é a situação. A gente tem que estar sempre em constante movimento e fazendo mudanças a todo momento que possível. Isso é algo que a gente precisa trabalhar em nós. A mudança ela é algo bom, ela é bom, ela não é ruim. Só que a gente precisa, só que planejamento é isso, me preparar para as mudanças e fazer as mudanças de forma que elas sejam estratégicas e a favor do meu negócio e do que eu tenho de planejamento para minha vida pessoal. Então, a gente precisa fazer o planejamento para quê? Para sonhar alto. Eu sempre digo, né? Se é para fazer um planejamento para tu ganhar um salário mínimo no final do ano, a gente nem começa a fazer o planejamento, porque o planejamento é para tu ganhar 10 mil. Né? Eu brinquei com as gurias no TG Finanças que a gente fez, eu quero ver todo mundo, e eu vou cobrar no grupo, me lembrem, eu quero ver todo mundo com 13º esse ano. Não tem desculpa para não ter. Tá Guardar um em pouquinho tempo todo ainda, mês. né? E Tá tá em em tempo, é tempo ainda. recém-março. É recém-março, vou cobrar as gurias lá no grupo, inclusive. Isso é o quê? Isso que é planejamento. Agora a gente chega lá na metade do ano, tu já tá guardando todo mês um pouquinho, né? Todo mês um pouquinho pro meu 10º, daí chega lá no mês de agosto, aí tu vê aquele dinheiro guardado lá na poupança da empresa, aí tu diz assim, bah, mas tem um baita de um desconto. Ó, a Rê tá dizendo que já pediu para organizar o dela, ó. Que massa, Deixa eu Rê. pegar aqui Depois no tu chat. conta para nós. Isso aí, isso aí. Então, assim, tu tem aquela programação, né, de, eu vou chegar a dezembro com o meu 13º. E aí, quando chegou agosto, mas aquele meu fornecedor de vinho, né, Rê, tá com uma baita de uma promoção. Eu vou pegar aquele dinheiro que eu tinha guardado, eu vou pagar à vista e vou garantir a promoção do fornecedor. Teu planejamento não é para promoção de vinho, teu planejamento é para o teu 10º. Então a gente volta para aquele campo da consciência, o quanto a gente precisa estar consciente daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está escolhendo, das decisões que a gente está tomando. E eu vou dizer para vocês que essa questão ela é tão complexa que eu tenho meses em que a casa de ferreiro espeta de pau. Às vezes acontece. Aqui comigo também deu deslizar. Por quê? Porque a gente não é ensinado a fazer finanças na escola, a gente não tem nenhuma aula de gestão financeira na escola. Tem muitas faculdades que não têm cadeira de finanças junto com as suas disciplinas. Eu hoje tenho tido uma procura considerável, assim, pedidos de ajuda, na verdade, da área da medicina veterinária. Por quê? Porque eles não veem absolutamente nada de gestão, nada de administração, nada de financeiro. E o pessoal perdendo dinheiro a rodo pelo simples fato de que não conseguem separar uma conta de PJ e outra conta de PF, detalhes pequenos do dia a dia, coisas minúsculas para a gente observar. Então, o bacana desse módulo vai ser isso. A gente está fazendo esse aulão aberto, né, de iniciação, assim, desse nosso módulo, e eu estou falando muito dessas partes que são subjetivas, né, entre aspas, porque Mas as que a pessoas gente entendem precisa dessa virada de chave para isso conseguir botar aí. a mão na massa, né? Isso aí. É As despertar pessoas esse veem dinheiro desejo, de né? formas diferentes. As É pessoas veem despertar esse dinheiro de desejo. formas diferentes, tá? Exato. Então, a forma como a Carol vê o dinheiro é diferente da forma como a Fabiana vê o dinheiro. Por quê? Porque cada uma cresceu no meio de uma necessidade financeira diferente. Daqui a pouco a Carol teve uma família que pôde suprir ela melhor nas suas necessidades e a Fabi não. Gurias, estou chutando, tá? Estou só pegando os nomes para dar exemplo. Daqui a pouco a Fabi não. Eu, por exemplo, eu nasci numa família que não teve condições de suprir os meus desejos na adolescência, mas as minhas necessidades todas foram supridas. Eu já tive uma prima que teve as necessidades, os desejos e mais um pouco. Então, ela tem muita mais facilidade de lidar com dinheiro e parece que as coisas na vida dela acontecem muito mais fáceis do que na minha. Por quê? Porque na cabeça dela, ela não vê o dinheiro como uma necessidade. Ela vê o dinheiro como uma consequência. Para ela, o dinheiro é uma coisa normal.
Não é uma coisa que ela deseja ardentemente, porque quando a gente tem um desejo muito grande por dinheiro, é porque a gente quer colocar ele em algum lugar, e nunca na poupança, é sempre em alguma coisa. Eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar uma casa nova, eu quero... Então, para ela... E olha só que mais profundo isso, Pam. E nunca é só pela casa, nunca é só pelo carro. É pela segurança que tu vai dar para tua família, de ter uma Isso casa aí. própria, é pela liberdade de tu poder sair e voltar a hora que tu quer com o teu carro, sabe? É isso aí. Então, assim, ó, esses dias eu tava assistindo um podcast do Flávio Augusto, que eu adoro ele, acho ele um cara totalmente fora da curva, e ele estava falando exatamente sobre isso. E é bem importante a gente colocar isso para as gurias. Não é sobre o dinheiro em si, tá, gurias? E parece até demodê, né? Dizer, não é o dinheiro que vai te trazer felicidade, mas a gente sabe que é o dinheiro que nos traz paz, que nos traz segurança, né? E não é idolatrar o dinheiro pelo dinheiro, mas é a gente poder, dentro das nossas empresas, aliás, a gente poder fazer aquilo que nós realmente amamos, mas de uma forma sustentável, né, Pan? É como tu Isso falou, o aí. exemplo dessa tua cliente, da sua mentorada, cara, o casamento dela tá terminando porque ela não consegue se organizar, daqui a pouco ela gasta demais, e daí a gente entra nesse ciclo em que, de fato, a gente não tem uma educação financeira, e isso é motivo de muitos términos de casamento, de relacionamentos, Sim, né? Uma pessoa tá ali colocando dinheiro pela porta e a outra tá jogando pela janela, é isso aí. né? E E tem as muito, finanças tem muito. pessoais, né? E É, dentro da empresa também, assim, ó, é algo que chega a ser desmotivador. Eu até coloquei na legenda do post que eu publiquei sobre a nossa aula inaugural de hoje lá no Instagram do TG. Sabe aquela sensação que tu trabalha, trabalha e nunca tem dinheiro? Tu fecha contrato, tu vende, mas e daí chega no final do mês, tem R$ 0 no fluxo do teu caixa? Como assim? Cadê? e Aonde que muito, tá o dinheiro? e muito disso vem da nossa mentalidade, né, Rê? Por quê? Porque ou a gente aprendeu a ver o dinheiro de uma forma que eu não posso cobrar um valor muito alto por aquilo que eu faço, porque tu às vezes não valoriza aquilo que tu faz da forma como ela realmente mereceria ser valorizada. Ou então tu tem, o dinheiro entra, mas o dinheiro sai, porque dentro da tua mente foram criados ali, foram enraizados pensamentos de que o dinheiro foi feito para gastar. Entende? Então, muito da forma como nós administramos o nosso dinheiro hoje, ele está com base na mentalidade que nós temos sobre esse dinheiro, né? Sobre entender qual é que é a função do dinheiro na nossa vida, qual é que é o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida, né? Que nem essa minha prima. Ela tem todas as coisas que ela precisa ter e um pouco mais. Por quê? Porque ela tem uma facilidade enorme em atrair dinheiro, em trabalhar com dinheiro. Ela também é formada em gestão financeira e aí agora tem uma agência de viagens, assim. Então, tipo, ela não tem medo de tentar todos os lados, sabe? Ela é uma pessoa que, se não der aqui, ela vai conseguir lá, parece que ela puxa, Mas isso é de sabe? O mentalidade dinheiro. Mas também, né? é da mentalidade, porque ela Tudo diz o inicia quê? na mentalidade, não É, adianta. isso, e ela diz o quê? Eu sou merecedora, ele vai vir. Em algum lugar ele tá. Entende? E enquanto que eu já venho, como a minha família já não tinha as mesmas condições da família dela, eu já aprendi o quê? Que para ter dinheiro tu tem que trabalhar muito, tu tem que te esforçar muito, você tem que te entregar muito, sabe? Então eu às vezes trabalho o dobro do que eu precisaria trabalhar por causa desse pensamento. Entende? De que se tu não trabalhar muito, não vem muito dinheiro. Enquanto que, na verdade, não precisa ser assim, né? Se faz uma precificação de forma adequada, se faz um controle financeiro adequado, tem teu fluxo de caixa, acompanha tuas entradas, acompanha tuas saídas, encontra os furos. Gente, sempre vai ter furos, sempre, sempre, sempre. A empresa, gente, Americanas, a gente não precisa nem falar do barzinho do Zé da esquina, que aqui literalmente é do Zé. É Americanas. Olha o que aconteceu. Ai, mas alguém roubou. Gente, se alguém roubou é porque alguém não fez o financeiro para acompanhar o dinheiro que entrava e o dinheiro que saía. Simples assim. Eu comecei a dar uma mentoria no mês passado, e agora, na segunda, eu tive reunião. Na segunda, não.
Na quarta-feira da semana passada eu tive reunião com eles e eu disse, e aí, botou em prática o fluxo de caixa? Botei e descobri que estavam me roubando. Poxa. Por um fluxo de caixa, que é 10 minutos de trabalho no dia. Então, é aquela sequência, é eu ter conhecimento, saber que eu preciso fazer, é eu adquirir a consciência de que isso é importante, é eu tornar isso um hábito, para que isso vire dentro da minha rotina algo leve para eu fazer, para que daí sim, com toda essa minha primeira parte já ali preparada e a minha mente organizada para essa nova fase que eu vou começar, que ela vai ser operacional, não tem como escapar disso, eu entrar com muito mais ânimo, muito mais vontade de fazer a coisa acontecer. E daí sentar meia hora no dia para fazer o teu financeiro numa empresa que for, que tiver muita movimentação e depender desse tempo, não vai ser um problema, vai ser um prazer. Porque tu vai ver, tu vai entender, tu vai ter a consciência de que aquilo ali é teu, de que tu tá administrando, de que tu tá cuidando. É a mesma coisa que uma criança em casa, é a mesma coisa que um petzinho quando volta da tosa, assim, lavadinho, com as coisinhas na orelha. Ai, que lindo, tá cheiroso. Assim é organizar um fluxo de caixa, gente. Deve ser engraçado me escutar falar assim, né? E dar essas referências. E deve pensar, ela é louca, né? Olhar para tanto número e pensar dessa forma, mas é que a sensação de paz que a gente tem quando a gente passa a conhecer verdadeiramente o nosso negócio e entender o que a gente tem na mão é maravilhosa. É maravilhosa. E a ideia que a gente tem com esse módulo é trazer exatamente isso, né, Rê? Trazer formas de fazer. Quem teve no TG Finanças já viu que eu dei, assim. O TG Finanças foi um resumão do resumão do resumão do que a gente vai ver no módulo agora. Então, e muita gente já me disse, esses dias eu escutei, bah, depois do TG Finanças, assim, foi um divisor de águas na minha vida. O que os 3 palestrantes falaram lá mudou totalmente a minha forma de ver o meu negócio e de pensar. E aí eu disse, meu Deus, é sério? Porque a gente nem imagina, às vezes, né, o que a gente consegue entregar em um tão pouco tempo de bate-papo, que foi um bate-papo lá, né? Então, assim, é muito gratificante tu ver que as pessoas atingiram esse grau da consciência. Para essa pessoa fez diferença, por quê? Porque ela chegou no grau da consciência. Né? Ela olhou para o negócio dela. E a consciência vem quando, né? Bah, a Pamela falou na aula de ontem que eu vou ter que agora começar a anotar tudo que entra, tudo que sai, guardar notinha. Ai, eu já imagino a Rê Lentz fazendo assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, eu não acredito no negócio desse. Mas Não, mas o quando negócio da Rê é grande, viu? O negócio é delas, essa parte enorme, contábil é bem estruturada, porque é enorme, eu lembro, a gente parte conversou. da parte da franquia, né? Agora Isso, a Harmonize Wine, que é algo que a gente olha com mais cuidado aqui dentro do TG para esse negócio dela, talvez isso seja mais palpável, né? A dos vinhos está engatinhando, viu? Eu disse, eu sabia, eu conheço as minhas bichinhas, mas nós temos que mas eu reclamo, né? Mas eu reclamo mesmo. passei um dia com a Rê, viu, Rê? A pessoa Ai, ai. é muito verdadeira, por isso que a gente já consegue pegar essas coisas assim, Não, né? Assim, ela é maravilhosa. mas Mas é fundamental, né? Sabe que eu, assim, ó, eu tudo que é feito tanto no escritório quanto no TG, mas tu é a chique da live. Ai, ai, até parece. Mas assim, o que eu ia falar, é desafiador esse controle, principalmente porque uma coisa que eu até estava conversando com um cliente meu esses dias que a gente estava resolvendo um baita um problema na empresa dele, porque ele parou de olhar para pequenas coisas. Talvez tenha sido, claro que guardada todas as proporções o que aconteceu com as americanas, mas isso de ter sim, saído, de ser amplamente divulgado na mídia, faz com que nos ajuda no sentido de que desperta a consciência de que a gente precisa, e isso diz respeito muito ao que nós falamos dentro do tópico sobre mentalidade, nós precisamos encarar de frente os pequenos problemas, os problemas diários, para que eles não se transformem num monstro, grandes. É isso mesmo. sabe? Então, claro que dói. E eu sou uma pessoa assim que
sabe? Poxa, às vezes isso fica pensando, meu Deus, mas por que que eu gastei tanto dinheiro aqui? Ou por que que eu não investi? Ou por que que eu não guardei? Sabe? E é uma dor que causa, não, a gente não pode dizer que não, né? Pã, dói mesmo. Dói sim, Mas assim, dói sim. a longo prazo, a médio e longo prazo, traz uma tranquilidade e uma paz que às vezes a gente nem é muito acostumada, sabe? Porque viver na paz e na É, tranquilidade também requer exercício, viu, gurias? mas e eu vou dizer assim, não digo nem a médio a longo, a curto prazo também é possível. Eu tenho uma cliente hoje que ainda não tem CNPJ, e ela me chamou, ela me disse assim, "Pã, eu quero começar a organizar o meu financeiro antes de eu ter um CNPJ e ter aquele monte de compromisso mensal com o contador, com o imposto, Sim, com serviço tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Preciso que tu me ajude. Beleza, vamos lá. Quanto que tu tem de Prolabore hoje? Eu não faço a mínima ideia, ela me respondeu, porque o que entra lá eu pego, porque como entra tudo na pessoa física e ela realmente não era um CNPJ, ela não tinha que ter esses cuidados, né? Não sim. tinha essa necessidade. Mas, de qualquer forma, o que eu disse? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que tu é uma empresa. Tu vai abrir outra conta no teu CPF e aquela conta nova tu vai usar para movimentar o que seria o dinheiro do teu CNPJ. E a tua conta que tu tem hoje, tu vai usar para o teu dinheiro pessoa física. E nós vamos separar assim. Daí ela disse, mas quanto tempo tu acha que vai? Eu disse, meio ano. Meu Deus, tudo isso. Eu disse, quando chegar nos 4 meses, tu vai me pedir mais prazo. Eu disse, vamos fazer rodar primeiro, tia Cal. Dela tá. Só que a guria é tão aqui, ó, porque ela já chegou comigo, ela já chegou para mim com o nível de consciência aqui, ó. Já estava lá em cima, já tinha estourado, sabe? Então, assim, com ela foi muito rápido, porque o que ela pegou, ela fez? A gente fechou 5 meses ontem. De quem não tinha ideia do quanto pegava por mês, e nós fizemos o levantamento que dava em torno de 2.500, 2.700, nesse mês de março, no dia 6 de março, ela pegou 5 mil de Prolabore, pagou todas as contas da empresa dela e ainda fez sobrar 20% de resultado. Nossa, que top. E a única coisa que ela fez foi anotar num caderninho tudo que entrou e tudo que saiu. Ela só fez isso, ela não fez mais nada de diferente. Ela só. Só um pouquinho agora, vou ter que Assim, ó, defender ela como uma boa advogada que sou. E lidar com a dor, né, Pam? E lidar com a dor. E lidar com a dor, que é a parte mais complexa de todo esse processo. Mas é que, assim, é por isso que é tão importante ter pessoas como tu nesse caminho, porque, cara, a gente conversa contigo, eu duvido que seja. Olha, eu faço terapia, tá? Mas é mais. Como é que eu posso dizer? Traz uma leveza pra gente tão grande, uma esperança, sabe? só Que anotar eu faço, diz a Renata. Ai, mas cada um tem seu processo, né? Cada pessoa sabe Sim, que algo que não, sempre foi um desafio muito grande para nós no escritório da advocacia, por exemplo, é precificar os nossos honorários, porque assim, a advocacia, ela é uma atividade que ela é totalmente intelectual, né? Nós temos o nosso tempo ali que a gente se dedica para cada processo e tal. Nós temos um balizador, que é a tabela da OAB, mas ali é do mínimo, aonde tu parte do mínimo para para cobrar, mais. então, para mais. Então, assim, saber ter a clareza de quanto a gente quer que cada advogado ganhe, sabe? Saber calcular o valor da nossa hora, saber calcular o valor de cada projeto, cada processo que vai ser assumido, né? Quanto que vai demandar. Isso não é Isso aí. fácil. Eu Tem acho que isso ainda grandes. é o mais difícil, né, Rê? Porque É, cada processo, daqui a pouco, se resolve ali na primeira instância, quando vê, vão lá e aí solicitam recurso, daí foi para a segunda, daí foi para a terceira, e aí o é, troço está lá na terceira já há 2 anos parado, esperando. E aí, todo esse tempo tu ficou, e quando tu fez lá no começo a tua precificação, tu achou que iam ser daqui a pouco 1 ano e meio de processo em virtude da complexidade, e tu viu que por conta do sistema de direito que temos no nosso país, levou 4 anos, levou 5 anos, levou isso é 6 anos. E aí vocês imprevisível, na precificaram verdade. com base em 1 ano e meio. É.
E daí cai aquela ficha que caiu lá no TG Finanças. Durante bom tempo, muitas pessoas trabalham no vermelho sem se dar conta, não é mesmo? Sim. Então, são várias viradas de chave, assim, que... Só que, assim, ó, é incrível, tá, Pan? E eu acho que isso... e falando de mim, eu acho que talvez as gurias possam corroborar com essa minha sensação. Finanças é um tema que tu tem que estar a todo momento fomentando, tá? Todo momento Sim. falando e trazendo até. A gente falou muito sobre a produção de conteúdo, né? Da expansão de consciência do Instagram e de outras plataformas para poder, né, vender lá os serviços que são prestados pela 1.7. Mas assim, falar sobre essas dores específicas, sabe? E tocar no ponto nefrálgico das pessoas precisa ser constantemente, porque chega uma hora que tu começa assim, ah, tá, eu sei, legal, eu preciso fazer o fluxo do caixa na minha empresa. Daí a gente começa, é que nem dieta, sabe? Daí tu começa, tu faz direitinho, e por que que engringola, sabe? Por que que vai um barranco abaixo, que nem a gente diz? Por que que a Porque gente não tem essa atingiu o nível da dificuldade? consciência. Por que que a gente tem essa dificuldade de manter as coisas organizadas? Sim. É um desafio, Hoje né? eu percebo muito, e eu posso dizer para vocês assim, me sinto nesse lugar de fala porque eu faço operacional. Né? Eu sento para trabalhar às 8 horas da manhã com o Excel e eu saio do meu trabalho às 5 da tarde com o Excel aberto. Então, eu não são todos os meus clientes que querem implantar um sistema e que estão dispostos a investir no sistema. Então, tem pessoas que eu faço financeiro e eu brinco com eles que eu estou no século XII fazendo financeiro igual os incas faziam, usando Excel, né? Funciona, óbvio que funciona, porque precisa ter conhecimento, né, para te colocar à disposição de fazer o financeiro pelo Excel. Então, graças a Deus, meus anos nas costas, assim, de banco me ajudaram bastante para isso. Mas eu tenho dias em que eu faço day off e que eu não pego nada da empresa para fazer. Porque são 12 empresas que eu preciso gerenciar, fora as outras. Então, ele é cansativo, por quê? Porque ele nos deixa temerosos, porque a gente não quer achar o problema. A gente não quer achar o problema. Essa é a primeira coisa que faz com que o financeiro seja tão difícil de trabalhar e faz a gente cancelar. A gente não quer achar o problema. É a mesma coisa da dieta. A gente não quer que o sorvete engorde, a gente quer comer o sorvete. Entendeu? A gente não Porque a quer que a gente acha pizza que engorde. merece. A gente acha que merece. Então, tipo assim, eu Vou vou lá, comer o vou tomar um sorvete refrigerante, porque olha, e... coitada de mim, trabalhei 10 horas hoje. É, isso aí, isso aí. Então, a gente não quer achar o problema dentro das nossas finanças, só que o problema é que a gente não encontra, a gente não resolve. Então, não tem como não olhar para o problema e não tem como a gente querer escapar disso, porque é como tu comentou agora há pouco, Rê. No financeiro é muito latente essa situação de pequenos probleminhas se tornarem um problemão. É muito, isso é gritante, assim, quando acontece no financeiro, que nem a Rê comentou agora aqui. Para mim, hoje, os custos extras e diários que ficam mais difíceis. Hoje eu uso planilha TRI, mas meu custo de compra, impostos e valores de venda já faço, nas anotações. Então, aqui, para mim, hoje, os custos extras e diários que ficam mais difíceis. É exatamente aonde pode dar um probleminha, né, Rê? Nesses custos extras, que é onde pode dar daqui a pouco um quebrinha de caixa. Então, são principalmente esses que a Rê precisa controlar. Mas são exatamente esses que a Rê hoje está usando uma planilha e que ela tem mais dificuldade. Costumo falar que as Sabe, pessoas querem ser emagrecido e não para o preço do processo de emagrecer. No financeiro é exatamente assim. exatamente assim. É exatamente assim. As pessoas não querem pagar o preço de tirar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, tudo vai depender de como está a organização da empresa e de quanto aquela pessoa já está habituada a fazer e do tamanho da empresa e das movimentações também. Mas as pessoas não querem tirar aquele tempo para fazer o financeiro, mas querem o financeiro organizado. Sim. A 1.7 fica feliz da vida com isso, né? Eu nem vou ser irônica para vocês
vezes a dizer que não, porque daí aí que entram as empresas de BPO financeiro que fazem a terceirização. Só que existe uma coisa muito importante, é aí que muitas empresas muitas vezes contratam os meus serviços e de colegas do ramo e dão com os burros na água, porque a gente faz processo, a gente faz operacional, mas a empresa não é nossa. Sim. Não sou eu que tenho que conhecer o fluxo de caixa da empresa, eu tenho que fazer o fluxo de caixa. E ele fica lá à disposição. Quem tem que entrar no Drive, abrir o arquivo de manhã cedo e olhar o fluxo de caixa pronto do dia anterior é o dono do negócio. Então, mesmo contratando muitas vezes, o dono do negócio não quer nem ver. Por isso que eu digo, as pessoas não querem olhar e correr o risco de achar problema. É que nem minha avó no médico. Ou que nem eu também sou assim. Eu não vou no médico para não achar problema. Mas eu sei, às vezes, que eu precisaria ir, sabe? Eu não vou, porque eu não quero catar problema, não quero achar doença. E Deixa lá. assim, olha, a Carol falou, eu até coloco no papel, mas depois não olho. É para evitar a dor, né? Eu mesma, Exatamente, não eu tem não tenho paciência para manter farmacêutico o para controle, manter mas faz, controle. simplesmente É, faz. E é ali que tá, e é nessa hora em que a gente volta para olhar que a gente atingiu o nível de consciência. aí é que Porque tá. fez sentido o processo, E daí entendeu? O tu tem que processo só vai lidar. fazer sentido. Desculpa, Pam, pode falar. Não. É aí que o processo vai fazer sentido. No momento em que eu fiz todo o processo e eu atingi o nível de consciência de entender que isso ali vai me trazer dados para a gestão, o processo se paga. Porque só fazer por fazer, que nem as meninas estão botando aqui, eu não volto para olhar depois, eu simplesmente faço, né? Sim. Não existe aquela fase do tá, beleza, tu fez teu fluxo de caixa, tu anotou, ok. Qual é que é a tua margem de contribuição? Sim. A pessoa vai olhar e vai dizer o que é margem de contribuição. E a pessoa não tem que saber mesmo, tá? Gurias, não se sinta assim, meu Deus, eu preciso saber. Não, vocês não têm obrigação de saber o que é margem. Só quando terminar o módulo. Daí vocês Exatamente. vão ter que saber o que é margem. Mas, Não, e entende? assim, né, Pam, e também de lidar com algumas questões que daí são questões pessoais, né, da tua criança interior, que nem a gente diz, Isso aí. de aprender a dizer não, muitas vezes, e às vezes até de dar uma. E é muito difícil, isso eu falo por experiência própria, sabe? Dar uma enxugada no padrão de vida. Por quê? Sim. Porque muitas vezes a gente está vivendo num padrão que é. E assim, ó, eu não sou aquela pessoa que eu digo assim, ó, corta o cafezinho, tá? Eu acho que a gente deve olhar para as nossas finanças para ver aonde que está o nosso gargalo, para que a gente possa ganhar mais e crescer mais e ganhar mais. Só que o seguinte, se a gente não cuidar, nós entramos num ciclo tão vicioso que é o gasta, o ganha, gasta, o ganha, gasta, ganha, gasta, e daí chega uma hora que tu fica exausta de toda esse ganha e daí parece que tu tem um nível de vida tão alto ou tão mais alto do que tu poderia ter, que daí tu retroceder isso e a tua família retroceder junto, parece que quase impossível, né? Sim. E o indicado é que a gente sempre viva um nível abaixo do que a gente consegue bancar. Então, por exemplo, eu tenho um salário de classe média alta. Eu vou viver como classe média. Não vou viver como classe média alta, vou viver como classe média. E a gente não é educada a guardar, né? E eu me sinto até afrontosa falando sobre guardar dinheiro num momento que a gente vive, onde a gente está pagando R$ 5 o quilo de um tomate, né? Aqui eu dei pulos de alegria por pagar R$ 4 o litro do leite. São coisas que não estão na nossa mão. A gente não consegue resolver. A gente não consegue dizer assim, baixa o valor do leite para poder comprar leite. Não, são coisas do mercado que a gente precisa se adaptar para poder viver dentro desse mercado e dentro dessa realidade. Então eu me sinto afrontada de dizer assim, o teu nível, né, de financeiro de vida, vive um abaixo. As pessoas hoje não estão conseguindo viver nem no delas, que já não está vindo coisa suficiente para dentro de casa, né? Então imagina viver um abaixo, daí vai faltar as coisas dentro dos armários de comida. E assim, é uma coisa que a gente não consegue mudar. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que se nós formos inteligentes no sentido de
Não que quem não faça é burro. Inteligência, digo, no contrário da ignorância, de não conhecer, tá? Se nós formos inteligentes, estratégicos no nosso negócio, já que o nosso negócio está na nossa mão, e a gente conseguir sair de uma classe média para uma classe alta, daí a gente vai poder ficar na classe média, entende? A gente tem que aumentar os nossos ganhos, já que a gente não consegue mudar muitos valores. Gasolina a gente não coordena preço, mercado a gente não coordena preço, academia, quem faz preço é o dono. Então, todas essas coisas a gente tem coisa que a gente precisa fazer, que não dá para não fazer. Então, como é que eu vou fazer para viver nessa realidade? Eu vou subir as minhas receitas. Tá, e como é que eu vou subir as minhas receitas? Ah, para tu subir o teu salário, a tua empresa tem que fazer sobrar mais. Ah, como a minha empresa vai fazer sobrar mais? Ah, tu pode ter um número maior em receitas, né? Vai ter mais receita, tu vai cortar tua despesa, vai aumentar a tua margem de contribuição, tu vai ir fazendo jogadas para fazer o resultado da tua empresa ser maior, daí tu vai tirar o teu prolabore e mais uma distribuição de lucro. E aí tu vai conseguir aquela dificuldade que tu estava tendo, vai dar uma afogada porque tu foi inteligente dentro do teu negócio. Tem muitas pessoas hoje, que nem essa minha cliente que em 5 meses resolveu a vida, ela não sabia onde o dinheiro dela estava indo. Ela não precisou mudar absolutamente nada, ela só precisou anotar e acompanhar, anotar e acompanhar. E aí ela começou a ver que, na verdade, ela não tirava aqueles 2.500 que ela achava. Ela achava na cabeça dela que era 2.500, só que ela entrava lá na conta, pagava coisas que eram relativo ao trabalho, e daí ela considerava que aquilo não era dela, e ela fazia uma baita, uma confusão. Então, se ela tivesse um contador, ela já seria considerado que ela estivesse tirando mais. Então, foi só organizar as contas e ajustar os lançamentos para ela ver dentro da realidade dela que ela já estava muito bem, obrigada. Mas ela precisava identificar aquilo ali. E isso é uma vantagem enorme com relação a 99,9% dos outros negócios que eu conheço. Todos eles são o inverso. As pessoas começam a anotar, começam a controlar e elas veem que tem muita coisa errada para resolver, que tem muita coisa pequena. Gente, há algum mês passado, eu peguei um furo de contador. A minha área não é fiscal. Eu não tenho conhecimento aprofundado na área tributária. Isso sim é um pepino assim para fazer, tá? Financeira é fichinha contra tributário. Mas, por uma regra lá do Simples Nacional, a pessoa não precisaria estar pagando um INSS tão alto. Ela poderia ter um prolabore menor e pagar um INSS menor. E aí, quando a gente foi questionar a contabilidade disse assim, é verdade. Tá, mas tá vindo desde 2021 nesse ritmo e tu vai me dizer a verdade agora. Pois é. Então, assim, e aí a empresa restituiu quase 7 mil reais. A gente fez restituir, né? Porque eu, nessas horas, eu bato pé. Não interessa quem é o parceiro, o meu cliente é meu cliente e eu defendo até debaixo d'água quando eu sei que ele está no direito dele. Então a gente foi atrás e disse: não, a gente quer essa restituição agora, a gente não vai esperar os 5, 6 anos lá da Receita Federal, porque esse dinheiro não devia nem ter saído do caixa. Então, assim, são detalhes muito pequenininhos que às vezes quebram a empresa. Por isso que a rotina, a consciência, o entendimento, né, de como fazer essa engrenagem. Aqui tem um livro que eu acredito que a maioria de vocês já conheça. Está aparecendo bem aqui. Os Segredos da Mente Milionária. Sim. Ele é de Harv Eker. E eu tenho 3 na minha cabeceira. Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária e a Bíblia. São os 3 que eu tenho na minha cabeceira de cama e não tiro dali de jeito nenhum. E esse livro, ele fala muito sobre essa questão de mentalidade, tá, gurias? De como ver não o dinheiro apenas, mas o teu posicionamento de milionário, né? No sentido de eu sou milionário porque eu tenho saúde, eu sou milionário porque eu tenho condições de expandir o meu conhecimento e a minha mente de forma que aquilo valorize quem eu sou, né? E ali tu começa. A Redes que teve que sair. Tchau, Rê. Já foi? Não? Tchau, Rê. Então, esse livro aqui, ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Uhum. E eu separei uma frase aqui
que agora eu acho que eu perdi. É batata? Acontece. Não, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Na página 26, ele fala o seguinte: a sua programação, que é aquilo que nós aprendemos na infância, ficou gravado dentro da nossa mente, conduz aos seus pensamentos. Então, hoje a gente pensa de acordo com aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Então, vamos no meu exemplo. Meus pais sempre trabalharam muito e, da minha cabeça, para ter dinheiro para o básico, eu tenho que trabalhar demais. Isso foi o que eu vi acontecer na minha infância o tempo todo. E isso conduz aos meus pensamentos. Eu preciso trabalhar bastante porque eu quero dar tudo para as minhas meninas em casa. Os seus pensamentos conduzem a seus sentimentos. Sim. Então começa aquela coisa assim de frustração, porque eu vou ter que trabalhar tudo isso para conseguir fazer o básico, de novo não vai sobrar, de novo não vou conseguir, de novo não vou alcançar. Os seus sentimentos conduzem as suas ações. Aí, nessa hora, a frustração ela pode se tornar ou um combustível ou a água gelada que a gente toca em cima da gente. Depende muito de como cada pessoa consegue trabalhar os seus sentimentos, né? E suas ações conduzem aos seus resultados. Então, tudo está atrelado à nossa mentalidade e aquilo que a gente aprendeu. E muitas vezes a gente precisa estar disposto a quebrar mentalidades para conseguir chegar no nível de consciência que a gente quer, entender aonde a gente merece chegar, porque a gente merece chegar, na onde a gente quiser, principalmente nós mulheres, que a gente dá conta de tanta coisa ao mesmo tempo, consegue fazer, e eu não digo isso assim por demodê, que nem diz a Rê, né? Todo mundo fala, todo mundo diz que mulher merece, porque mulher faz 200 coisas ao mesmo tempo. A gente faz 200 coisas ao mesmo tempo. Isso não é balela, a gente faz 200 coisas ao mesmo tempo. Enquanto a gente está levando os filhos para a escola, a gente já está com o telefone na mão e já está vendo o cliente que vai ter que atender depois. E quando a gente organiza a nossa agenda, a gente não organiza para nós. A nossa agenda sempre está organizada de forma que não bagunce a dos outros. Então, a gente consegue fazer e a gente consegue chegar onde a gente quer. Isso é algo da mulher. Isso é uma coisa que é intrínseca a nós. Então, a gente aproveitar esse nosso ser, né? Nessa nossa energia feminina, acho que dá para dizer assim, né, Rê? Porque não é só mulher que tem assim, tem homens que têm esse lado aguçado também da sua energia feminina e também conseguem fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Então, usar esse nosso lado de energia feminina e botar isso a nosso favor e botar ele no financeiro da nossa empresa para trabalhar também, né? Botar essa nossa energia feminina assim para olhar o nosso negócio, os nossos números, entender, conhecer e nos colocar nesse lugar de consciência, gurias. Isso é muito, 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 muito importante. Quando a gente entender e realmente se conscientizar de que o financeiro é feijão com arroz e não precisa firula, não precisa o franguinho frito, não precisa nada, é o feijão com arroz, é o simples, é o básico, é o que dá certo. Quando a gente entende isso e a gente vê o resultado, aí a gente vê que valeu a pena. Todo esse processo de dor, que nem diz aí. Mas assim, ó, aliado, né, o planejamento estratégico com o planejamento financeiro e todo esse conhecimento e essa expansão de consciência, que eu tenho certeza que tu vai trazer para as gurias, vai fazer com que elas saiam do ponto A delas e cheguem no ponto que elas tanto almejam, sabe, Pan? A ideia é poder colaborar para isso, né? Porque vai depender totalmente das meninas, assim, no sentido de realmente ser algo que faça sentido para elas, porque esse encontro de consciência é algo que precisa partir de dentro de nós, né? Então, o acesso ao conhecimento é que a gente vai fazer o possível para trazer, e a próxima aula já vai ser assim, ó, já está definida a próxima aula, já posso dar spoiler, Rê? Então, a gente tem que definir os calendários, né? E quais são os temas, mas depois a gente dá esse spoiler lá nas redes sociais. Porque o próximo tema eu já tenho e é aquele tema bombástico, não interessa o negócio que for, todo mundo mas diz... pode falar o tema, a gente só vai definir a Posso? data. Pode. Tá, a gente só define a data. Então, a gente vai começar falando de precificação. Amo! Precificação. Já vamos começar falando de precificação. Isso aí. E por que a gente vai começar falando de precificação? Porque é uma dor gigante.
E no Porque momento que a gente trabalha, atinge... trabalha e quer o dinheiro no final do É mês. isso aí. É isso aí. E no momento que vocês conseguirem captar todas as informações que nós precisamos para fazer a precificação, vocês vão atingir o nível de consciência. E eu quero chegar nisso já na primeira aula. Eu quero ajudar vocês a chegar nesse lugar já na nossa primeira aula, oficialmente falando. Então, nós já vamos tacar ficha com precificação. A É isso Carol aí. Preciso! vai ter que... Precisamos! E a próxima aula vai ser tipo escola, assim, é caderno, é borracha, é lápis, é papel, é anotar. Post-it, marca-texto. É, E vamos já fazer. vou deixar, eu vou colocar lá depois na plataforma as indicações bibliográficas básicas, né, Pan? Que é o Pai Sim, Rico, Pai Pobre, é um Segredo de uma Mente Milionária. E isso daí, aí. depois, aos poucos, a gente vai colocando mais sugestões, né, Pan? Sim, sim, vamos trazendo mais. Esses dois eu trouxe por primeiro, porque, como eu falei, são os meus livros de cabeceira. E como a nossa ideia hoje era falar bem sobre essa questão de mentalidade, de entender a importância, esses dois livros, eles vêm muito de encontro. E eu, inclusive, digo para as gurias assim, quem não leu nenhum, se fosse para escolher começar um deles, eu diria para escolher pelo Segredo da Mente Milionária, tá? Que é o primeiro, assim, que eu diria, começa a ler por esse aqui. E quem já leu um e não leu o outro, agora lê o outro, já que já leu um. Faz invertido, tá? Sim. Quem já leu um, tenta ler outro. Porque são dois, assim, livros que são maravilhosos para esse tema que a gente conversou agora e que vão abrir bastante a mente de vocês no entendimento de que é preciso cuidar, é preciso honrar essa parte dentro da nossa empresa. Acho que é essa que é realmente a palavra que cabe mais. Nós precisamos aprender a honrar o financeiro da empresa que a gente faz a gestão, né? E essas duas leituras aqui, elas vêm bem dentro de como tu conseguir olhar para isso com um olhar mais carinhoso e ter desejo de fazer isso. Ai, que delícia essa conversa, né? Coisa boa, Coisa Pan. boa. Muito, muito, muito obrigada. Tu arrasa, como sempre. E Obrigadão. a gente já vai dar esse spoiler aí. Vamos só definir as datas, né? Como tudo vai ser. Olha a Fábio dizendo que amou. Nós que amamos a tua presença, Fábio. Muito obrigada. Depois eu vou te chamar para a gente falar sobre o Empreender Empodera, que está chegando aí, né, Pan? Tá. E daí depois a gente conversa mais sobre isso. Deixa teu recadinho final para as meninas. Bom, gurias, eu espero que não tenha sido assim um boom e um choque de informações, né? Muita coisa, mas eu achei importante trazer cada palavra que eu trouxe aqui, foi com muito carinho, foi realmente com a intenção de ajudar a expandir esse olhar para as finanças, no sentido de entender a importância do financeiro dentro da empresa. Eu nem consegui falar tudo que a gente imaginava, tudo que eu tinha trazido para mim de tópicos, assim, para falar aqui, porque é muito vasto esse assunto, mas o mais importante é que tenha, eu sempre digo isso, é que tenha feito sentido para vocês, que faça sentido para quem vai assistir essa aula também, depois que vai ficar gravada, para que as pessoas possam aproveitar as informações e principalmente consigam entender assim essa questão de que não o financeiro ele é chato, eu sempre digo isso, o financeiro é muito chato, mas ele não é um bicho de sete cabeças, a gente precisa aprender a simplificar ele, e a gente precisa entrar nesse entendimento da importância que ele tem, e de que o básico é o básico, e não tem erro, né, não tem como errar fazendo o básico, não tem como passar batido por alguma coisa fazendo o básico. Foi muito, 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 muito bom estar com vocês. Passou, nossa, mais de uma hora, não deu nem para perceber o tempo É voando. verdade, né? Nossa, demais. Eu tô aqui E... tentando capturar as mensagens das gurias. Olha só que delícia, foi maravilhoso internalizando tudo por aqui. Ai, que Amei, maravilha, Carol! preciso. Que delícia, gente. Ai, gurias, fico muito feliz mesmo. E que venham nossos próximos encontros, né? É Nos verdade. próximos, eu vou ser mais professorinha, assim. Que delícia, a gente ama. Tá? Gente, muito obrigada.
obrigada de coração por todas que estiveram aqui, por todas que ainda vão olhar essa aula gravada. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, né, Pan? Se tu tiver algum e-mail que tu possa deixar para as gurias te mandarem alguma dúvida, alguma colocação. Tenho. Posso botar aqui no chat? Pode sim. É conhecendo1.7@gmail.com. Perfeito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem acionar, podem chamar. Mas o máximo que vai acontecer é eu demorar um dia para dar o retorno, mas sem retorno ninguém fica. Coisa boa. Nós também, o nosso e-mail para dúvidas, tá, gurias? Eu vou colocar aqui também, é tô errando aqui, ó. tg.plataformadigital@gmail.com. É isso aí, não tem aquele pontinho lá, tá? Também se vocês quiserem trazer dúvidas, sugestões, qualquer coisa, né? A gente está sempre à disposição nas redes sociais também, mas algo que seja mais, que precise escorrer mais um texto, é legal pelo e-mail, né? Do suporte, tá, gente? Um beijo e até a semana que vem. Beijo, beijo. Tchauzinho, pessoal.